Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, José Nilson Almeida, conhecido também como Baiano Hereré. Meus amados, assistindo a entrevista aqui, né, no jornal, na TV JCO, onde a nossa apresentadora Andréia Luiza Martins, né, juntamente com os participantes, o senhor Cláudio Lessa e também o Cláudio Caivano, se não me falha a memória, né, estavam aí debatendo o assunto que foi até colocado na revista Veja, né, de um depoimento que todos já conhecem do empresário Marcos Valério, que delatando, né, a relação entre o PT, isso mesmo, eu disse PT e PCC, todos conhecem a sigla. Segundo Marcos Valério, o partido era financiado pelo PCC, ou seja, o Partido dos Trabalhadores era financiado pelo PCC naquela época, né? Segundo também o Marcos Valério, todos já conhecem a história do ex-prefeito, né, que foi assassinado, o Celso Daniel, também foi citado nesta entrevista, cedida, se não me engano, à revista Veja, em depoimento por Marcos Valério, onde diz que Celso Daniel tinha preparado um dossiê sobre o dinheiro sujo, mas o mesmo sumiu após o seu assassinato, que até hoje não foi esclarecido, onde na época a revista Veja publicou trecho dessa declaração, desconhecido pelo público até então. Nas palavras de Marcos Valério, ele liga claramente o PT e o PCC em suas falas. Recentemente tivemos a história também, acho que vocês lembram, né, do contador do ex-presidente Lula, né, onde ele dizia era que lavava o dinheiro pelo PCC. Isso é preocupante porque estamos próximo às eleições de 2022 e onde nós sabemos, né, que a Polícia Federal, que eu quero aqui parabenizar a Polícia Federal, quero aqui cobrar do Ministério Público, né, essas situações de ligação que é muito séria, é uma denúncia seríssima, envolvendo um partido político e PCC. Fica uma interrogação, será que outros partidos também não estão sendo beneficiados? Então, cabe ao Ministério Público, Polícia Federal e órgãos responsáveis para estarem averiguando e darem uma satisfação aos mais de 230 milhões de brasileiros. Vou deixar aqui o texto do vídeo, não está na íntegra, mas vai ter o link de toda a entrevista concedida na TV JCO, né? Eu apenas reduzi, porque era 1h15, 1h10 minutos, eu botei em 10 a 15 minutos, mas eu vou deixar abaixo desse vídeo o link para aqueles que quiserem ouvir na íntegra o que foi transmitido. E eu, José Nilson Almeida, conhecido como Baiano Hereré, cobro das autoridades competentes mais vigor na questão de envolvimentos de partidos políticos com comandos, com traficantes. Fica aí o alerta. E você, eleitor, eleitora, as eleições de 2022 faltam poucos dias, menos de 60 e alguns dias. Se atentem, vigiem-se, para que vocês não venham
cair lá na frente em algo bem pior para a nossa nação. Eu peço a você, eleitor, conscientização política. Eu peço a você que valorize o seu voto. Eu peço a você que diga não à corrupção em nosso país. Eu peço a você, cidadão de bem, vamos alavancar, vamos levantar, vamos lutar e defender pela nossa bandeira verde e amarela. Aqui, seu amigo de sempre, José Nilson Almeida, Baiano Hereré. Forte abraço a vocês. Ela veja. Fui conversar com o seu Silvio Pereira, né? E o Silvio virou para mim e falou: Marco, o assunto de Santo André é que o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos. A gente recebia dinheiro dos perueiros. E que dentro desse dinheiro de bingos, tá? E eu conversei com o João Paulo Cunha sobre isso também, conversei com o senhor Vigílio Guimarães sobre isso, tá? E que, além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado e financiando campanha de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo. Tá? E crime organizado, leia-se PCC. Estariam pondo nos bingos e estariam pagando lá e estariam saindo isso via Santo André. Tá? E a pessoa que era responsável para recolher todos os recursos, inclusive empresa de ônibus e tudo, que recolhia com os empresários, recolhia, era o senhor Ronan Pinto. Ele não entregava dinheiro só da empresa dele. Tá? Ele entregava dinheiro de tudo. Aí eu falei assim, olha, e que o Celso Daniel, não acabou não, e o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter, para dar ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. Tinha feito um dossiê e esse dossiê sumiu. Não sei. Isso eu ouvi de gente do PT. Bom, aí eu pensei comigo mesmo, ó, isso aí é rolo, isso ainda vai estourar no meu colo, vou sair fora disso. E sair fora disso. E sair fora disso. Presta atenção. Sair fora disso. Só fora que falou que não ia pagar. Não ia pagar e não paguei, e eles usaram o Zé Carlos lá, usaram a Berti e usaram tudo. Não sei se vocês se lembram, né? Até minha luz apagou ali no ar. A gente tem aquele áudio, né, de um tesoureiro do PCC falando isso aqui, ó, no início do governo Bolsonaro. Presta atenção. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que fica na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em quem está na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? Com nós já não tem diálogo, não, mano. Se você estava tendo um diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo, não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é um mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar o participação do PT. Então você vê que o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Na época, o PT disse que essa fala, que o integrante, né, o bandido aqui do PCC, ele não sabia que ele estava sendo gravado. Ele estava falando com outro bandido. E ele estava falando que, com eles, o PT tinha um diálogo cabuloso. À época, o PT disse que era mentira. Só que aí a gente tem várias coisas aí rondando o PT, envolvendo PT e PCC. Lécia, eu queria ouvir você aí. O que você achou dessa
desse trecho aí de delação que foi divulgado, enfim, que a gente não tinha conhecimento, né? Ô, André, vamos começar do começo nessa história, né? Primeira coisa que tem que ser definida. Esse chamado Partido dos Trabalhadores é, na realidade, uma quadrilha de criminosos travestida de partido político. Quer dizer, já começa mal daí. E aí você vê, por exemplo, tem esse jornalista, o Silvio Navarro, que parece que fez um trabalho brilhante e bastante conclusivo a respeito dessa confusão toda em torno do Celso Daniel. Esse camarada não morreu à toa. Quer dizer, ele era até um expoente dos Petralhas na época, mas, coitado, parece que inocentemente, né, assim, ingenuamente, estava, não, isso é tudo pelo bem do nosso partido, temos que... E o negócio era só, né, levar dinheiro para lá e para cá. O que aconteceu? Foi reclamar, entrou pelo cano, morreu. Então, o que acontece? O Marcos Valério sabe dos intestinos dessa confusão todinha, e ele sabe com detalhes minuciosos. Bom, aí você fala, bom, mas o Marcos Valério já passou poucas e boas em prisões, já foi espancado, já foi ameaçado de morte e o escambau. Ele, por exemplo, como você falou aí, ele foi condenado a 37 anos de cadeia. Eu hoje não sei se ele tem alguma liberdade vigiada com tornozeleira, ou se ele ainda está meio recolhido, como é que é o negócio da vida dele. Mas, pelo visto, ele pode ter perdido o medo de morrer, porque é a tal história. Quem abriu a boca nesse caso do Celso Daniel, ou esteve indiretamente ligado a ele, morreu, né? Se você olhar todas as pessoas que foram envolvidas no inquérito lá, até o garçom de um restaurante que serviu esse povo, Celso Daniel e não sei quem, morreu. O advogado morreu. O policial que levantou a digital lá morreu. O outro fulano que pegou o carro morreu. Todo mundo morreu. Tem uns 8 ou 9 que foram apagados nesse processo. Ou o Marcos Valério perdeu o medo de morrer, ou ele está agora com garantias que a gente não sabe quais são, de que ele pode ficar vivo, e, enfim, etc. Agora, que ele sabe de tudo e mais alguma coisa, isso aí não há dúvida, e isso aí é uma história para lá de suja, entendeu? Isso aí não tem... nesse lugar só tem bandido. Isso aí só tem bandido. Correto. Nós temos mais um trecho aqui, a produção preparou mais um trecho, que nós vamos mostrar agora, antes de chamar o Caetano, para que o Caetano comente, então, esse assunto que chama a atenção dos brasileiros mais uma vez, né? Porque tem muitos pontos não esclarecidos. A intenção dos prefeitos Celso Daniel em fazer esse dossiê? O Celso Daniel achava que o dinheiro era só para manutenção do partido. E a manutenção do presidente e despesas das pessoas da cúpula do partido. Mas o dinheiro já tinha virado uma farra. Já estava financiando o vereador de fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse, estava financiando um deputado fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse. Era isso. E o Celso Daniel não concordava com isso. Caivano, eu sigo aqui com as minhas dúvidas, né? Como é que uma denúncia tão séria, porque assim, claro, né? Algumas perguntas são retóricas, mas vale a pena a gente fazer, né? A gente vive hoje um momento em que assim, o presidente tossiu, opa, ele está tossindo, vamos investigar, queremos ver o exame dele, né? Então é assim, tudo que o presidente faz tem que investigar. E aí, nós temos uma denúncia tão séria, ligando uma facção criminosa a um partido político brasileiro, que à época do depoimento do Valério, era o partido do presidente da República, do então presidente da República. A gente sabe por que isso não veio à tona à época, né? Sabe assim, a gente compreende as manobras que foram feitas ali em bastidores. A gente imagina, né, o que tenha sido feito em bastidores.
Mas também nos choca saber que agentes do Estado ajudaram a esconder isso, né? A não levar em frente isso, o partido do presidente da República envolvido com uma organização criminosa. E outra, o depoente, ele levanta suspeitas sobre a morte de um integrante desse mesmo partido que fez um dossiê no qual havia o nome de integrantes do partido que recebiam dinheiro da facção criminosa. E quando este componente do partido morreu, esse dossiê desapareceu. Como é que a gente fica anos sem saber de uma história dessa, Caivando? Não é muito sério isso? Tudo isso? Extremamente sério, né, Andréia, Cláudio? Ainda bem que o Cláudio trocou o adjetivo que ele usou do Celso Daniel, que eu não queria divergir dele no primeiro dia, na primeira vez que estou encontrando com ele. Ele, num primeiro momento, falou, muita inocência do Celso Daniel. Não existe inocente aí, né? Aí ele trocou, muita ingenuidade. Sim, talvez um tanto ingênuo. A gente pode até dizer isso pela história que eu vou contar para vocês rapidamente aqui. Eu sou de São Paulo, como eu disse, e a gente acompanhou muito de perto, obviamente, o desenrolar dessa situação. Então, você perceba na narrativa que o Valério faz, lembrando que isso é de 2005, né? Isso ficou gravado e aí arquivado durante todos esses anos e não tinha vindo a público, porque senão complicaria muito mais certas pessoas que agora parece que vão ter que pôr suas barbinhas de molho aí. Mas o Celso Daniel, ele se recusou a aumentar o percentual que era recolhido. Como o próprio Daniel, como o próprio Valério disse agora, ele acreditava que era só para a manutenção do partido. Quando exigiram dele que esse dinheiro teria que ter uma alíquota maior para financiar campanhas de outros políticos do próprio partido, ele se recusou. E ele se recusou por um motivo, porque ele era conhecido já da população como sendo um sujeito que abraçava a sua população, que cuidava bem da população, que cuidava da sua cidade, de Santo André. E ele percebeu que com aquele montante que ele seria obrigado a repassar ao partido, ele faria uma péssima administração. E, obviamente, o ego de um político está justamente no seu eleitorado, na continuidade dos seus mandatos, não só talvez como prefeito, mas num futuro concorrer a outros cargos, né? Não sei se no legislativo, outra vez até no executivo maior, governo, quem sabe. A gente precisa lembrar que tem uma ligação também com o prefeito de Campinas, que eu não me recordo o nome, mas que morreu, eu não lembro agora se um pouco antes ou um pouco depois, e que a ligação é a mesma, porque também estava... Isso, perfeito. Por quê? Estava ligado a empresas de transporte urbano em Campinas, e ele também se recusou a aumentar a alíquota de arrecadação. Olha só como eu estou dizendo, alíquota de arrecadação. Não, é propina mesmo. E aí, não é verdade, Cláudio? E aí, vejam só, o que ele cita muito particularmente aí? Peroeiros. Peroeiros, automaticamente aqui em São Paulo, estavam ligados ao crime organizado. E tem um certo ministro que possuía um escritório de advocacia que defendia cooperativas de vans, porque essas vans, antes de um determinado prefeito aqui, que eu até prefiro esquecer o nome, elas eram irregulares, elas eram clandestinas, elas pertenciam ao crime organizado. Elas se firmaram em cooperativas e passaram a atuar na legalidade. Então, houve a necessidade da contratação de um escritório grande de advocacia para defendê-los em causas para fazer cobranças contra a prefeitura, percebem? Então, você começa a ter aí uma ligação já com o jurídico do país, você começa a ter uma normatização e uma normalização do crime dentro de algo lícito. Aí o Valério cita o seguinte, a gente tinha uma frouxidão na lei de associações e isso acabou tendo a proliferação de bingos na cidade. Ele acaba de revelar que os bingos lavavam dinheiro para essa organização criminosa. Que maneira mais fácil, rápida e miúda, principalmente, de você lavar dinheiro, se não em apostas de bingo, que podem variar aí na época, né? Entre R$1 e R$10. A mesma coisa no transporte urbano aqui em São Paulo, custava cerca de R$1 e pouco, depois R$2, enfim, um dinheiro muito miúdo, muito fácil de trocar e, infelizmente, muito fácil de lavar. É sabido que Valério era operador do PT nessa época e você citou muito bem, Andréia,
que o contador do PT, né, aí vamos dizer o contador do Lula, é o mesmo contador do PCC. Inclusive, vale a pena pegar na carona da sua explicação, lembrar que este mesmo contador foi o sujeito que preparou aqueles recibos do apartamento, né? Que ele apresentava lá para dizer que tá tudo alugado aqui, tal, blá, blá. Era tudo armação desse mesmo picareta, né? Outro dia eu estava vendo alguém comentando que existem 160, se não me engano, desculpa, posso estar errado, em torno de 160 mil contadores no estado de São Paulo. Aí você vê a coincidência. Esse sujeito é contador do Lula, do filho do Lula, ele tem o endereço dele no mesmo endereço de 3 empresas do filho do Lula. Quer dizer, você vê que a coisa é amarradinha. Eu não sei, sinceramente, não dá, viu? Só para destacar aqui, o Toninho do PT morreu em 2001, um ano antes da eleição do Lula, né, que foi em 2002, da primeira eleição. Isso, obrigado, André. O Celso Daniel morreu no ano da eleição, no início do ano da eleição, de 2002. Essa delação é de 2017. Agora, por que esse tipo de situação não choca e nem move o judiciário brasileiro para virar esse país do avesso, minha gente, né? Além de todas essas ligações aqui que nós apontamos, temos também o caso do El Pollo, né? Que era para esse país estar de cabeça para baixo, porque o cara denunciou que narcotráfico, dinheiro do narcotráfico, financiava, ou talvez ainda financia, provavelmente, né? Políticos da esquerda latino-americana. E entre os nomes, ele falou o nome do Lula.